Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje nós nos alegramos com a abertura oficial do mês de agosto, mês dedicado às vocações. E cada domingo do mês de agosto nós meditaremos sobre uma vocação específica. Hoje, a vocação aos ministérios ordenados. Domingo próximo, nós celebraremos a vocação à família, iniciando a Semana da Família no Dia dos Pais. Nós escutamos na primeira leitura do profeta Isaías uma frase de ordem ou imperativo: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Ó vós todos que estáis cansados, vinde a mim. Vinde a Deus, para que a sede e a fome sejam saciadas, para que aquele que está cansado encontre em Deus descanso. Assim, Deus chama o seu povo a abandonar a terra da escravidão e a caminhar em direção à terra da liberdade. Uma nova Jerusalém de justiça, amor e paz. O Senhor promete saciar para sempre a fome do seu povo e conceder de forma gratuita a vida em plenitude e a felicidade sem fim. Deus é fiel. Deus que tira o povo da escravidão para dar sua terra prometida, onde joga leite e mel. Mas para chegar a esta terra prometida, se faz necessário a travessia do deserto com as suas dificuldades. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, é o nosso processo de conversão, de mudança de vida. Quando nós assumimos o propósito de mudar de vida, nós vamos nos deparar com o deserto da vida, com as dificuldades, com a tentação de querer voltar atrás, aquela vida cômoda de pecado em que Deus não estava presente na minha vida. Mas é preciso superar essa tentação e dar um passo adiante. A conversão, ela se dá gradativamente todos os dias, a partir das pequenas escolhas que eu faço diariamente. Quando nós olhamos para a história dos santos, quando nós lemos, nós nos admiramos e até pensamos que tudo foi muito rápido, mas foi todo um processo de conversão, de mudança, de maturidade da fé. Todos os santos não mudaram de um dia para a noite, tiveram um momento decisivo em suas vidas, e a partir daquele momento, toda a sua vida passou a se organizar de uma forma diferente, na perspectiva de sempre estar na presença de Deus. E assim,
O que antes era fome e penúria passa a ser abundância e harmonia restaurada por Deus. Aquilo que antes era dor e sofrimento, aquilo que antes era pecado e causa de perdição, em Deus tudo isso é restaurado, tudo se renova, quando nós nos colocamos a caminho desta terra prometida, que é a vida eterna, que é a presença amorosa de Deus na minha vida. Tudo é restaurado em Deus. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, se faz necessário que eu assuma este compromisso de romper com a acomodação, abrir-se ao sonho e caminhar ao encontro do dom divino que é Jesus Cristo. Por que romper com a acomodação? Porque é muito bom estarmos em determinadas situações da nossa vida, e para nós sairmos é exigido de nós sacrifício, renúncia. Toda mudança exige de nós sacrifício, desde as mudanças simples, mudar de casa, de bairro, de cidade, de estado. Tudo isso exigirá uma etapa de adaptação àquela nova realidade que se abre para mim. Assim também a mudança de vida, a mudança de coração. É exigido de mim este compromisso para acolher as necessidades de uma nova adaptação, adaptar a minha vida em Jesus Cristo. As dificuldades, caríssimos irmãos e irmãs, sempre estarão presentes em minha vida, mas elas nunca serão mais fortes do que aquele que me chamou, que aquele que me chamou é fiel. Na segunda leitura, São Paulo faz escrevendo a comunidade em que ele havia iniciado aquela comunidade. A comunidade marcada pela divisão, pela discórdia, pelo ódio e tantas coisas, alguns desistindo pela falta de testemunho. E Paulo vai perguntar no início da sua carta: quem nos separará do amor de Cristo? E ele apresenta uma relação de possíveis coisas que poderiam afastar alguém de Cristo, mas nem isso é possível. A morte, o poder cósmico, qualquer criatura, nada disso é capaz de separar o cristão do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. E nós podemos nos perguntar hoje, na nossa realidade: quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Nenhuma discórdia, nenhuma desunião. Ninguém nos separará do amor de Cristo. Eu posso livremente decidir não querer o amor de Cristo na minha vida, mas é uma decisão livre que eu tomo. Mas não existe força no mundo que seja mais forte do que a força de Deus. Não existe força no mundo que seja mais forte do que o amor de Deus em nossa vida, porque o seu amor é indestrutível, e é este amor que sustenta a nossa fé, dá sentido à existência e assegura a pessoa a vitória sobre todas as forças de destruição. Paulo quer provocar esta reflexão na comunidade, que as dificuldades que a comunidade vive nunca serão mais fortes do que o amor de Deus. Elas não poderão apagar o amor de Deus na comunidade. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, se nós estamos aqui numa comunidade reunida, não é uma comunidade de santos, mas homens e mulheres que estão buscando a santidade, cada um no seu próprio ritmo. Mas devemos ter claro em nós que o amor de Deus é mais forte que o meu pecado. O amor de Deus é mais forte do que o meu egoísmo, do que a minha ira, do que o meu rancor, do que o meu ódio. E ninguém poderá destruir o amor de Cristo. Jesus, no Evangelho de hoje, após a morte de João Batista, Jesus segue com a multidão. E ali está ensinando. E ele vai se separar da multidão, entra na barca, vai para outra margem. Jesus encerra de um lado a sua missão para iniciar um novo momento. Mas a multidão, quando percebe que Jesus está se distanciando, ela vai ao encontro de Jesus, cansada, com fome, mas
O que alimenta a multidão são as palavras de Jesus. Jesus tem palavras de vida eterna. E quando Jesus encontra a multidão, ele sente compaixão. Porque, apesar do cansaço, da distância, aquela multidão não viu dificuldade em seguir a Jesus. Passou todos os obstáculos, porque a multidão queria estar na presença de Jesus, não queria se separar de Jesus. Assim também é aquele homem, aquela mulher que, com a experiência de Deus na sua vida, Deus torna-se o centro da sua vida e nada o afasta de Deus, nem aprovação, nenhuma dificuldade. Não há obstáculo para estar próximo a Deus. Jesus, diante desta realidade, ele está no momento de refeição. Ele está ensinando aos discípulos que o verdadeiro caminho para o reino é abrir o pão que Deus oferece e partilhá-lo com todos. Podemos hoje nos perguntar, no primeiro momento, qual foi o pão que aquela multidão recebeu de Jesus? A sua palavra. Qual é o pão que Jesus nos oferece hoje nesta celebração? É a sua palavra. Será que nós partilhamos este pão que gratuitamente nós recebemos? Partilhamos em forma de testemunho de vida, de apoio, de solidariedade, de tantas formas, ou nós guardamos somente para nós? Na vida cristã não há espaço para o egoísmo. Aquilo que de graça recebo, de graça eu devo dar, eu devo transmitir. Os 5 pães e os 2 peixes alimentam muitas pessoas, assim como nossos gestos de solidariedade podem fazer a diferença na sociedade. Jesus foi movido pelo sentimento humano, o sentimento da compaixão. Jesus acolhe a dor daquele povo e a fome também, e cura os enfermos. Sentir compaixão é ser solidário com o outro, não é? Olha, coitadinho, tão sofredor, se apiedar. Não, isso é um sentimento. A compaixão é a capacidade que você tem de sofrer junto com o outro, mesmo você sabendo que não pode resolver o problema do outro, mas você vai estar do lado dele, dando um apoio. É ajuda que muitas vezes nós podemos dar a alguém que está só, é a nossa. E quando possível também partilhar o que temos com aquele que não tem mínimo para viver dignamente. E é esta compaixão que faz com que Jesus